Pare por alguns segundos antes de colocar adoçante no seu próximo café. Aquela pequena dose que parece totalmente inofensiva pode esconder uma história que quase ninguém está contando. Um grande estudo publicado em 2025 acompanhou milhares de brasileiros e encontrou algo perturbador. Quem consumia maiores quantidades de alguns adoçantes apresentou um declínio mais rápido em funções como memória, fluência verbal e capacidade cognitiva global. Estamos falando de substâncias presentes todos os dias em cafés, refrigerante zero, bebidas diet, sobremesas, iogurtes e produtos vendidos justamente com uma imagem de escolha mais saudável. Então surge uma pergunta quase assustadora. Será que estamos retirando o açúcar para proteger o corpo enquanto silenciosamente colocamos o cérebro em risco? Calma! Não jogue seu adoçante fora ainda. Porque existe uma parte dessa história que muda completamente essa conclusão. E é exatamente isso que você precisa conhecer antes de tomar qualquer decisão. Agora vem a informação que muda o rumo dessa história. O estudo encontrou uma associação, mas isso não prova que os adoçantes tenham causado diretamente o declínio cognitivo. Os pesquisadores acompanharam o consumo de substâncias como aspartame, sacarina, acesulfame-K, eritritol, sorbitol e xilitol, e algumas delas apareceram ligadas a pior desempenho em determinados testes ao longo do tempo. Mas atenção! Isso não significa que algumas gotas no café estejam destruindo seus neurônios. Alimentação, saúde e estilo de vida também podem influenciar esses resultados. Só que existe um detalhe que não pode ser ignorado. Quando um estudo desse tamanho encontra um sinal, ele merece atenção. E no próximo ponto você vai entender por que o verdadeiro problema pode não estar apenas no adoçante que você coloca no café. Uma palavra poderosa estampada em milhares de embalagens. Zero. Zero açúcar. Zero calorias. Diet. Light. E nosso cérebro facilmente transforma essas palavras em outra conclusão. Posso consumir sem preocupação. Cuidado com essa armadilha. A ausência de açúcar não transforma automaticamente um produto em alimento saudável, e adoçantes aparecem em refrigerantes, sobremesas, laticínios, doces e diversos alimentos processados. Algumas dessas substâncias possuem poder adoçante muito superior ao açúcar, permitindo utilizar quantidades pequenas para produzir sabor intenso. Isso pode ser útil para reduzir açúcar e calorias em determinadas situações, mas existe uma mudança importante de perspectiva. Talvez a pergunta correta não seja apenas qual adoçante devo usar, mas também por que tudo que eu consumo precisa ser tão doce. E essa pergunta muda completamente o final deste vídeo, porque talvez o problema não esteja naquela única gota usada de manhã, mas na repetição desse estímulo durante o dia inteiro. E aqui mora um erro ainda pior. Trocar o adoçante por açúcar sem pensar. Não faça isso. Açúcar não vira saudável só porque o adoçante entrou na mira. O problema também não é usar um produto zero de vez em quando. O alerta começa quando zero vira passe livre. Café adoçado, refrigerante zero, bebida diet, sobremesa zero e produtos doces o dia inteiro. Separados, parecem inofensivos. Juntos, viram um padrão. E é esse padrão que pode estar passando despercebido. Agora atenção. A OMS fez um alerta importante, e muita gente entendeu errado. A recomendação é que adoçantes sem açúcar não sejam usados como estratégia de longo prazo para emagrecer. Isso não significa que foram considerados venenosos ou proibidos. O ponto é outro. No longo prazo, eles não mostraram um benefício claro e sustentado para controle de peso. Então cuidado com a falsa segurança do zero. Se você trocou tudo por versões diet e zero acreditando que isso, sozinho, resolveria o problema, talvez seja a hora de rever essa estratégia. E aqui a OMS reforça um ponto importante. Adoçante não deve ser tratado como estratégia permanente para controlar o peso. Isso não é uma proibição. É um alerta contra uma ideia perigosa, acreditar que basta trocar tudo por zero e o problema está resolvido. O importante não é apenas qual adoçante você usa, mas quanto espaço o sabor doce ocupa na sua rotina. E agora chegamos ao nome mais polêmico dessa história. Aspartame. Em 2023, ele foi classificado como possivelmente carcinogênico para humanos, e essa frase explodiu em manchetes no mundo inteiro. Mas atenção ao detalhe que quase sempre fica de fora.
Isso não significa que o consumo dentro dos limites recomendados cause câncer. O Comitê GECFA manteve como aceitável até 40 mg por quilo de peso por dia, então guarde isto. Possivelmente carcinogênico e indica um perigo potencial, não uma condenação automática. E quando a dose entra na conversa, a história muda completamente. Então, posso usar adoçante todos os dias? Depende. O que importa é qual adoçante você usa, quanto consome e em que contexto. Poucas gotas no café são uma situação muito diferente de passar o dia entre refrigerante zero, sobremesas diet e ultraprocessados adoçados. E outro ponto, adoçantes não são todos iguais. Cada um tem composição, metabolismo e limites diferentes. Por isso, dizer simplesmente adoçante faz mal ou adoçante é totalmente seguro é simplificar demais. A palavra mais importante daqui para frente é uma só: contexto. Agora olhe para o seu dia. Café adoçado, iogurte zero, refrigerante diet, bebida sem açúcar, sobremesa zero. Separados, parecem pouco. Juntos, podem manter seu paladar preso ao doce o dia inteiro. E talvez esse seja o ponto mais importante deste vídeo. Em vez de procurar o adoçante perfeito, comece a reduzir a necessidade de adoçar tudo. Menos no café. Mais água. Mais frutas. Menos bebidas e sobremesas industrializadas. A ordem não é proibir. É reduzir a dependência do sabor doce. Porque quando você para de perseguir o rótulo perfeito e começa a mudar o padrão, sua rotina finalmente começa a trabalhar a seu favor. O adoçante ao lado do seu café está destruindo seu cérebro? Não. A ciência não provou isso. Mas ignorar os sinais também seria um erro. O alerta é simples: não transforme o zero em passe livre. Se o adoçante ajuda a reduzir açúcar, ele pode ter utilidade. Mas use com critério. Leia o rótulo, controle a frequência e corte o excesso. E guarde a conclusão mais importante deste vídeo: talvez a melhor estratégia não seja encontrar o adoçante perfeito. Talvez seja ensinar seu paladar a precisar de cada vez menos doce. Se este vídeo fez você pensar duas vezes antes de confiar em qualquer rótulo zero, então ele cumpriu o papel. Aqui a gente corta o exagero, separa alerta de verdade e transforma informação em decisão. Se você quer continuar recebendo conteúdos diretos sobre saúde depois dos 50, inscreva-se agora no canal Vida Saudável e Curiosa, porque o próximo vídeo pode mudar outra escolha da sua rotina.